Salve, salve rapaziada, eu sou o Léo Solano, mas que não bem-vindos a mais um episódio de RPG de super-heróis! Na verdade não é mais um episódio, isso aqui é mais um SBS, na verdade o primeiro SBS, ou então perguntas e respostas, ou Q&A, ou seja lá como eu decidi chamar esse quadro do nosso RPG de super-heróis. Isso quer dizer que esse é o quadro que vai acontecer de tempos em tempos, não sei de quanto tempo, onde vocês perguntam e a gente responde. Pra vocês que gostam bastante dessa campanha, peço desculpas pelo tempo que ela ficou fora do ar, a gente tava trabalhando 12 horas por dia, mas agora oficialmente a gente vai conseguir voltar as coisas pros trilhos e cada vez mais vai voltar a ser semanal e a gente vai tentar voltar a fazer One Piece e super-heróis toda semana. Se não for possível, pelo menos uma vez a cada 15 dias vai ter um desses episódios. A gente promete pra vocês. Fiquem com a gente, que ainda tem coisa muito legal. E, além disso, aproveitar essa chance pra agradecer todo mundo. O ano tá quase acabando, esse foi o nosso primeiro ano focado completamente nos RP Goblins e os resultados foram muito legais. A comunidade que a gente criou deixa a gente muito orgulhoso, então muito obrigado por todo mundo que participou disso. A gente vai falar um pouquinho mais disso antes dos episódios, mas agora, antes de qualquer coisa, nós vamos fazer o SBS especial do nosso capítulo das perguntas de super-heróis. Alguém tem algo a dizer? Eu amo vocês, Feliz Natal! É verdade. Obrigado por acompanharem a gente até aqui. Isso aqui tá sendo gravado no dia 25 de dezembro, Natal. Obrigada a todos por isso que vieram ao vivo assistir a gente. Por isso que o Noel tá com a touquinha de Natal aqui do lado, porque ele é o Papai Noel. Enfim, com isso dito, podemos começar as perguntas? Ele é o Daddy. Ele é o Daddy Noel. Vamos lá. Mano, ele sustenta a gente, realmente. É, realmente. Enfim, vamos lá. Primeira. Pergunta da Golden Witch Beatrice, também conhecido como o próprio Papai Noel ali do lado. Por que só tem os mais brabos naquela escola? Responde aí. Eu acho que é justo eu responder isso, porque... Bom, é uma escola com uma de, tipo, 5 escolas nesse mundo, porque tem menos escolas e mais estudantes por escola, e é um mundo em que tem, sei lá, 10, 15 heróis por cidade, e por acaso isso é uma história de super-heróis, e não uma história sobre qualquer estudante normal. Então meio que a gente só foca nos mais brabos mesmo, mas tem tipo 4 mil alunos, só que a gente só conta a história dos 20 mais interessantes, porque, né? Mano, eu espero que os professores nesse mundo ganhem mais que os professores do nosso mundo. Mano, ganham, com certeza ganham. Graças a Deus. Eles são os verdadeiros heróis. Sim. Enfim, próxima pergunta. Pergunta da Kido, pro Pedro. Por que o Kevin tem temática de gato? Porque... Ele é um gato, né? Eu tenho que falar mais alguma coisa. Porque ele é muito gato, mano. Ele é charmosíssimo. Se vale a pena entrar numa tangente, talvez tenha sido subconsciente essa escolha do Pedro, mas é bastante normal a pessoa escolher gatos quando você tá, como uma simbologia, quando você tá tratando de personagens que envolvem, entre outras coisas, roubo, charme, sedução e comando. E é basicamente isso que é a mensagem que o Pedro queria fazer, passar pelo design dele, e mesmo que inconscientemente ele foi atrás do animal que mais representa essa simbologia ao longo da história da humanidade, que ele trouxe a temática de gato. Eu não teria dito melhor, obrigado. De nada, mano. Nem teria dito isso mesmo. Mano, é porque eu tava pensando, o Pedro, porque o negócio dos gatos que teve, o Léo inventou. Eu lembro que o Pedro não tinha backstory pro Kevin até, tipo, 5 minutos antes do primeiro jogo, mano. Eu não fiz backstory. Antes do primeiro jogo, o Kevin não tinha sobrenome. Tinha, eu só não falei. Filha da puta, né, mano? Enfim, próxima pergunta, que na verdade são tipo umas 5 perguntas juntas. Lister, da onde vocês pegaram inspiração para seus personagens? É a primeira pergunta. E 2, antes de começar o RPG, como vocês achavam que seria? Acho que essa aqui todo mundo pode responder do seu próprio jeito. Primeiro? Eu vou primeiro. Ok. O RPG tá completamente diferente do que eu achei que seria. Eu sinto que ele virou uma coisa... Eu imaginava uma coisa, ele virou uma coisa completamente diferente. Eu acho que eu só vou poder descrever o que essa coisa é quando eu terminar a história. Porque isso aqui, no final dos contos, é uma história de mistério. E eu sinto que eu me perdi um pouco no mistério. Mas vai dar um jeito. Enfim, vamos lá. O resto de vocês. Onde é que vocês pegaram essa inspiração? Oi? Kyler, pelo menos. Pode Foi mandar. escrito por mim pelo Sky, né? Eu já complemento depois. Basicamente. Que fofo. A ideia, Skyler mandou pra mim no Discord falando que queria fazer irmão. Eu falei, pode ser, né? Daí eu estava lendo o mangá, que, né, Hananzinho já descobriu a inspiração que eu peguei.
o mangá de Black Clover. E aí eu gostei muito de um personagem e basicamente peguei a ideia desse personagem que é, né? Eu esqueci o nome dele agora. Você lembra, cara? O nome dele? Puta, esqueci agora. Puta merda. É o cara lá do chapéu, mano. Relaxa. Mas a ideia da roupa eu já tinha com a roupa de Bloodborne, que é a Net. roupa que o personagem. É, exato. E aí os caras encaixar na história, ele criou o dele. Que ele queria criar um cara com espada, basicamente. Mas Eu quero fazer um sei. espadachim, aí como eu já tinha um temática de demônio, eu já segui nesse caminho. Resumindo, foi mais ou menos isso. A gente montou a história mais ou menos nisso também. O espadachim demônio. E tem uma Exato. parte de Guilty Gear também, né? Exato. O nome do personagem exato é um cara que usa sombras. O cara chamado demônio. Zato no Guilty Gear, mano. Sim. Sim. E ele é dublado pelo Dio. Caralho. Esse Em cara... E japonês? pode falar. Oi? Não, pode falar. Em japonês? Não, já complementei aqui. O Zato é um personagem que eu seguia e basicamente o personagem é inspirado no personagem de Black Clover no mangá. Só que o meu é mais bufado, porque não consegue atacar e tudo mais. Com sombra. Sim, E é isso. Tá, beleza. Tá. Pedro? Eu posso falar? Pode. Cara, eu vou falar bem sinceramente. Só pesquisei qualquer coisa de boy no Pinterest e no TikTok, velho. Eu fiquei vendo o que eu achava mais bonito. É porque, pra quem não sabe, pra quem nunca deu uma olhada no nosso livro, o e-boy é uma classe. Sim. Então o Pedro provavelmente fez a ficha antes e depois ele descobriu o que ele queria fazer com o personagem. Sim. Sim. Parece que o Pedro quis pegar o poder de roubar outros poderes e criar um e-boy, e aí depois ele construiu ao redor disso, e não o contrário. Sim. Eu criei Foi uma boa meu... opção criar um e-boy junto com esse TikTok e tudo mais, né? Que, né? Combina. Mate. Eu criei o homem dos meus sonhos. É isso. Porra, mano, o homem dos seus sonhos é cuzão desse jeito, velho? Não Caralho. essa parte. Que triste do caralho, velho. Diana? E correspondeu ao que eu esperava. Bem, todo mundo sabe que eu tenho quedinha por personagens monstros. Uhum. E eu gosto muito de Venom. Todo mundo já percebeu que tem essa inspiração, mas além de Venom, que foi daí que veio a ideia pra Vendetta. Pelo menos a espécie da Vendetta. Eu também gosto de processar os meus traumas por meio dos meus personagens de RPG. Então eu peguei a Diana e eu transformei ela na Isabela de alguns anos atrás, mano. Mais ou menos uns 8 anos. E aí eu pensei assim, e se a Isabela, de 14 anos de idade, com todos os comportamentos zoados dela, conhecesse a Isabela de hoje em dia? E aí eu coloquei a Isabela de 14 anos como a Diana e a Isabela de hoje em dia como a Vendetta. E aí elas tomam conta uma da outra, mano. Noel? Mano, basicamente eu joguei muito Persona, assisti muito Fate e tava com muito tempo livre. Tá, É isso. e como é que eram as expectativas de vocês pra RPG? Mano, eu não sabia o que esperar, na realidade. Eu lembro que você falou que você queria que fosse como... Esqueci a porra do nome daquela série da... Invencível. Invincible. Isso. Então, tipo, eu esperava que todo mundo ia morrer, tá ligado? Que ia ser horrível, mas a gente sabe até agora, velho. Eu literalmente falei, ele falou de Invincible, vai ser igual a Invincible. Eu falei, mano, eu não assisti essa porra, vou ter que assistir. E eu ainda rushei a série só pra saber o que era. E você gostou, mano, de Invincible? Gostei. É muito bom. Bem maneiro. É muito Pra bom. mim, porque depois do RPG. Cara, como eu assisti a série, foi bem o que eu esperava. Tá muito diferente das minhas expectativas também. Eu não, também. Isso é algo bom, porque eu esperava algo bom vindo. Bom, e a última pergunta, que na verdade também são várias perguntas, vem do nosso queridíssimo Renanzinho, que ele pergunta, primeiro, por que a Vendetta é tão foda? Mano, porque ela sou eu de hoje em dia, velho. E isso é muito foda. 2, o Kevin é masoquista mesmo ou é apenas estilo? Por enquanto é apenas estilo. Quem sabe mais pra frente. 3, eu vou deixar pra depois. 4, o irmão mais forte da Ele é Vendetta... menor de idade agora, né?
A 4. O irmão mais forte da Vendetta, que não lembro o nome, poderia ter usado as 2 ações lendárias que tinha pra talvez ter ferido ou matado um herói da Terra? Cara, ele até poderia, mas ele é o maior herói da Terra. Ele só iria prolongar o inevitável e a gente precisava terminar aquele capítulo. Até porque, mano, se o irmão mais velho da Vendetta tinha a ação lendária, por que o maior herói da Terra não teria, velho? Sim, exato. E a 3, o herói dos heróis tem como quais inspirações? Cara, basicamente, algum dia talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas eu odeio o Super-Homem do Zack Snyder com todas as minhas forças e eu sinto que a gente precisava de mais símbolos de esperança e mais símbolos de pessoas que são genuinamente boas. E foi atrás disso que eu criei um modelo de super-herói que só quer ajudar as pessoas, faz o possível, meio que esquece da sua própria vida pessoal simplesmente pra poder ajudar todo mundo. É o maior de todos os tempos porque ele é poderosíssimo, porque ele é um símbolo de esperança e é um cara que, não importa o quão amedrontador tá a situação, vai sempre conseguir sorrir e te abraçar. Meio como o que eu acreditava que seria a minha visão do Super-Homem, e não o Super-Homem vilão que agora todo mundo quer fazer. Simplesmente, meio que fazer o clássico virou clichê até o ponto de que as pessoas começaram a desfazer o clássico de tantas formas que fazer o Super-Homem que não fosse bom virou clichê. E eu só queria voltar ao Super-Homem legal. Eu gosto muito de personagens que são, tipo, Ultimate Father Figure, sabe? Que o cara chega pra você e fala, calma, tá tudo bem. Exato. Vamos tomar um café e eu vou salvar o mundo depois, sabe? Era simplesmente essa parada de ser um paizão mesmo, de te abraçar e você poder confiar nele e não ter medo de nada. E principalmente esse negócio todo de um símbolo de esperança mesmo, né? Porque do jeito que o mundo tá hoje, eu sinto que todo mundo podia ter um pouquinho mais de esperança nas coisas. Nossa, eu sinto falta. Ele passa aquela segurança de quando você era criança, que você olhava pros seus pais e falava, não, eles sabem o que eles estão fazendo. Exato. E aí você Você não cresce. se preocupava com as coisas. Hoje em dia, né? Exatamente. O Lista disse que ele tem mais perguntas, enquanto ele digita eu vou enrolando mais aqui. O que mais eu tinha? Tem Mais uma algum? pergunta, né? Esse negócio do Superman ser sempre vilão agora, tipo, tá em jogo, em filme, tá em tudo. Então. É muito chato. E tá chato já, exato. O negócio do Eu Super-Homem literalmente não gosto mais do Superman por causa disso. Então. E se o Sabe o que eu cara queria? mais forte do mundo... Eu queria voltar o Batman enfrentando aqueles vilão tosco, tá ligado? O Superman. Porra, mano, isso que é bom, velho. E eu devo dizer que essa parada toda é um pouco das minhas expectativas pra esse RPG, sabe? Poder criar um Superman que seja o Jesus voador, um Batman que lute contra uns caras engraçados, que não sejam sempre Ed e com uma backstory trágica, às vezes sejam uns caras malvados que querem transformar o mundo em dinossauro, sei lá. Sabe, trazer um pouquinho dessa brisa de quadrinhos pra uma história moderna. É a melhor parte dos quadrinhos. Então, exato, que as pessoas esquecem nos filmes. Porque Jesus era um cara super maneiro, mano. E eu acho que a gente precisa de mais pessoas que pareçam ele, velho. Exatamente. É, Inclusive esse episódio é gravado no dia do nascimento de Jesus. Parabéns, Jesus. Feliz aniversário, cara. Feliz aniversário, nosso mano JC. Ou se você tem outras religiões, seja lá o que você comemore hoje. Legal. As perguntas do Lister aqui no chat. Léo, quais foram suas motivações pra criar esse RPG? Mano, eu vi Invincible e fiquei muito animado. 2, quando você criou esse RPG, tinha algo na sua mente que queria combater nele? Cara, sim, eu acho que eu já falei um pouquinho disso em live, mas toda vez que eu começo uma história, eu sempre, antes de começar a escrever qualquer coisa da história, eu procuro ver que mensagem que eu quero... que eu quero passar pela história. E normalmente eu começo escrevendo um documento de como vai ser a história inteira, e eu começo escrevendo com essa frase. E a de super-heróis, eu acho que se eu falar não vai ser... A de One Piece, se eu falar, é spoiler. Mas a de super-heróis eu acho que não vai ser um spoiler, porque a gente meio que tá permeando nela por toda parte, e ela vai aumentar mais na segundo ato, porque esse é o final do primeiro ato, quase o final, mas enfim. Que é uma história sobre a supermedialização, se é que isso é uma palavra, e a perda de uma inocência e vida de adolescência pra manter uma persona pública.
Então, não é por acaso que existe toda essa parada de redes sociais e vídeos correndo por aí e o nosso protagonista é um TikToker. Tá tudo alinhado justamente com essa parada de as pessoas que vivem a vida atrás de uma câmera se filmando e perdendo a sua própria privacidade em prol de alguns likes em redes sociais. E quais os efeitos nisso? Um cara no Eles também TikTok. estão explorando com o Homem-Aranha novo, né? Ele é um adolescente e as consequências de o que ser um super-herói Fazem no adolescente, exatamente. faz um As adolescente. grandes responsabilidades. E qual mensagem você acha que passou? Mano, de verdade, eu não tenho que achar nada. Eu tentei passar essa e agora quem assistir pode receber qualquer mensagem no final das contas. Eu acho que tem bastante coisa. Sempre, histórias de super-heróis, pelo menos as bem feitas, eu gosto de pensar que elas sempre têm mais de uma mensagem. As pode ter... Aqui eu pensei, mas se você viu isso como, sei lá, uma história de superação, ou então uma maneira de pessoas... como se tornando amigos, tem pessoas diferentes, tipo um clube dos 5, sei lá. A mensagem que você encontrar não tá necessariamente errada. Esse aqui é o lado bom de histórias. Você pode sempre aplicar elas nas coisas da sua vida se isso for te ajudar com as coisas que você precisa, né? Eu ouvi falando Assim, Pode falar. assim, todas as backstories, todos os arcos, sempre vai ter algo assim a passar no final, talvez. Uhum. Eu pelo menos acho isso. É meio que isso, tipo, tem o tema principal e cada arco tem o seu mini tema, tipo uma fábula que termina dizendo, e na fábula de hoje nós aprendemos que o Kevin gosta muito de comer chocolate, ou qualquer outra coisa Eu assim. rimei. É tipo isso, vai terminar... eu não chego nesse nível, eu espero que vocês peguem sozinhos, mas é meio que chegar no final do episódio e falar, e no episódio de hoje, criançadas, nós aprendemos que a corrupção humana é capaz de corromper uma criança ao ponto dela transformar os seus próprios traumas em uma grande sociedade chamada Agatópolis. Por favor, cuidem melhor dessas crianças e sejam bons pais. Até mais, criançada. E vai embora. É igual a Vencedores não usam história da drogas. Diana. É. A mensagem que eu tirei da história da Diana, mano, é que a sua família mesmo não é uma família que você precisa, que você é obrigado a interagir se você não quiser, tá ligado? Você faz Exato. com A história da família. Diana era toda essa parada de que a sua família não é aquelas pessoas que nascem do seu lado, necessariamente. A sua família são as pessoas que você escolhe pra fazerem parte da sua vida pessoal. As pessoas que se importam de verdade. E nem Exatamente. vocês dois Estão sempre Gomes, lá. mano. É. Menos a Alice, que diz que não gosta de família, velho. Exato, mas que é o Mano, caso. esse negócio- família é superestimada. Que é o caso A justamente Alice odeia todos nós. da irmã da Vendetta, Red Velvet, ser parte da família dela, mesmo sendo a irmã dela que veio de um problema ruim. Mas, ao mesmo tempo, os outros membros da família dela não são necessariamente assim. E a própria mãe da Vendetta e assim por diante. Enfim, vai ter várias mensagens. E é isso. Mãe da Diana, né, no caso. Mãe da Diana, é isso. Inclusive, se o Léo não tivesse escrito assim, mano, quer dizer, se bem que não, né, mas a Diana não perdoou a mãe dela assim, tá ligado? Elas não estão mais do jeito que elas estavam, mas não é porque a pessoa percebeu que tá fazendo merda que você é obrigado a perdoar ela, se você ainda te machuca. Antes de acabar, você já leu uma história do Superman chamada What's So Funny About Truth, Justice and the American Way? Não. Nossa, cara, lê essa Oi. história depois. É boa. Acho que você ia gostar. Pedro, recomendações. Mano, Pedro recomenda, Ótimo, velho. tá? Action Comics 775. Acho que é o tipo de Superman que você gosta. Se for quando se mostrar, você vai gostar. Tá bom, vou salvar aqui. Salvei. Lerei depois, vou fazer um review em vídeo. É. Boa. Mano, talvez eu faça mesmo. É isso. Enfim, outra coisa, eu perguntei já no servidor, mas eu vou usar esse SBS pra perguntar também. Vou perguntar aqui, aproveitar esse momento pra perguntar pras pessoas aqui embaixo que estão, né, próximos de mim, sei lá. Enfim, pros meus jogadores, no final das contas. Eu tô tendo umas ideias esquisitas e coloquem nos comentários. A galera, vocês que estão aqui não precisam colocar nos comentários, mas enfim. Coloquem nos comentários a opinião de vocês sobre one-shots ou então two-shots ou campanhas curtas de Harry Potter RPG. E pra quem tá aqui nessa chamada, o que louco. vocês pessoalmente acham disso? Irado. Caralho, o Harry Eu Potter já é tenho uma massa, mano. personagem, não sei se você lembra, mas Eu lembro, sim.
Não sei se eu curtiria muito uma campanha grande, mas um shot eu jogaria de boa. Então, o que eu tava pensando era, tipo, 5 capítulos pra fechar um ano letivo, sabe? Uhum. Ok, tá Da bom. hora. Eu gostaria. Tá. Sim. Beleza. Enfim, era só isso mesmo. Só jogando isso aí no ar. Não sei se vai acontecer, mas possível.